seja bem-vindo. Aqui é a Isa Minatel. Estou junto com meu querido amigo, o professor Maurício de Freitas. A gente está desenvolvendo aqui essa série sobre PNL e trabalhando algumas questões que pais, mães, adultos em geral que lidam com as crianças, né, têm aí nessa trajetória. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado por estar em mais um vídeo comigo. Oi, Isa, eu que agradeço. Muito bacana estar aqui fazendo essa série com você. Estou achando as nossas conversas ótimas. Espero que o pessoal aí de casa, você que está assistindo em casa, no trabalho, onde quer que esteja gostando, porque a gente se diverte aqui também conversando e aprendendo um com o outro e tendo ideias, insights, né, Isa? Muito legal, né? A gente, às vezes, entre um vídeo e outro, constrói uma escola inteira de possibilidades, cursos, workshops, palestras, temas. Os nossos bastidores aqui também são bem divertidos, né? Intensos, eu diria. Muito bom, muito rico, muito rico. Muito obrigada por isso também, até pelos bastidores, viu, Maurício? Muito obrigada. Eu que Muito bom. agradeço. Bom, gente, o vídeo de hoje, que já é o 8º vídeo dessa série, né? Então, se você já viu os anteriores, maravilha, você está acompanhando tudo aí. Se não viu, depois desse, veja. Vale cada um deles. Tem vídeos que são aulas inteiras, assim, que a gente queria fazer 20, 30 minutos, saiu o vídeo de 1 hora, mas a gente não conseguiu cortar, porque estava muito interessante. Então, tira um tempinho, assista, que vale o play, viu? E hoje nós vamos falar sobre como lidar com a própria raiva, a nossa raiva do adulto. Como parar de gritar com a criança? Muitas vezes eu recebo essa pergunta, sabe? Como é que a gente faz para lidar com a própria raiva? Como a gente faz para não gritar? A gente costuma gritar, não, não! E aí depois se sente mal, né, Isa? Porque já E gritou. culpa e mal, só vê que gritou depois que já gritou, né? E aí, quando a criança está gritando com outra criança, você fica bravo, mas você lembra que você também gritou. Aí, às vezes, a criança até fala: você pode e eu não posso, né? Fica com culpa e sem moral, né? Tem moral, perde moral. Verdade. Que situação difícil, né? E culturalmente ainda muito presente na nossa vida, né? A gente vê que tem bastante família que passa por essa questão, né? E pensar um pouquinho, como é que a gente lida com isso? O que a gente pode refletir, aprender, entender desse processo? O que acontece em nós, né? Quando a gente chega nesse ponto? E o que a gente precisa para conseguir lidar melhor, conseguir melhores resultados com a criança, com a gente mesmo, né? Porque se a gente passa isso com a criança, provavelmente em outras situações a gente só não grita porque não é criança. Né? Bom, olha que coisa legal que você acabou de dizer, né? Se você consegue lidar melhor com suas emoções quando não é com uma criança, você já tem recursos internos, capacidades que você usa nesse outro contexto. Olha que bacana, nesse outro contexto pode ser que tenha ali habilidades que você vai trazer para esse novo contexto que você quer usar, que é com a criança, Isso é muito né? lindo. Isso que o Maurício está trazendo, gente, é de uma riqueza tão grande. Vocês já viram mãe que é professora e que dá conta de ensinar muito bem para os seus alunos e não dá conta de ensinar para a sua criança em casa? Se ela partir exatamente disso que o Maurício está falando, ou seja, pegar ali os seus conhecimentos, as suas habilidades de um papel que ela desempenha na vida, que é o de professora, e consciente de que, se eu faço isso no papel de professora, esses recursos estão dentro de mim. Eu posso Exatamente. utilizá-los no papel de mãe ao ensinar o meu filho, né? Então, o Maurício está trazendo exatamente isso. Se eu já consigo não gritar em algum contexto, seja com outro adulto, seja com o chefe, seja em outra situação, eu também posso conseguir não gritar com a criança, porque eu já consigo fazer isso em alguma situação. É É trazer claro, para cá. é claro que você vai ter que descobrir qual é o seu segredo, o que acontece dentro de você, que diálogos internos talvez você tenha que te apoiam, te fortalecem para conseguir agir assim, que habilidades você está usando naquele contexto que normalmente você não está usando nesse, mas quais são elas, que escolhas comportamentais você fez antecipadamente, que você consistentemente repete. Então você vai precisar se apropriar de tudo isso que você realiza num determinado contexto para trazer isso para a relação com a sua criança. E Mas é no muito bom. E no paralelo, você pode fazer também esse exame, né, essa autoanálise aí, de que você fala para você até gritar. Né? Então, assim, qual é o gatilho que te faz gritar? Então, se você perceber a estrutura do comportamento até o grito,
também é um monte de dado aí importante, um monte de informação importante que você pode talvez romper, né? Aquele vai se construindo um passo a passo até chegar no grito, né? Então, Olha, com isso que a Isa acabou de falar, a gente está revelando uma parte de um tipo de intervenção muito comum em programação neurolinguística, que é você tomar consciência do que está acontecendo com você, que parece automático, né, num comportamento que é indesejado, que você não quer mais ter. Então você toma consciência, o que está acontecendo dentro de você, que significados você está dando para aquilo, que diálogos internos você está usando. Né? Como é que você faz para tirar você mesmo do sério? Talvez você fale, a minha criança me tira do sério. Mas talvez você esteja fazendo alguma coisa para sair do sério com base no que a criança está fazendo, porque de repente a criança só está fazendo alguma coisa. Você que está tirando a si mesmo do sério. Uma prova disso é que tem dois adultos, né? Ah, tem um adulto aqui que ele sai do sério, o outro está se controlando. Então não é o comportamento da criança, mas é como que você está dando significados, suas expectativas de como tinha que ser, é você falando algo para si mesmo que te deixa nervoso. Parece que é o outro, mas é você fazendo isso. Então a Isa descobrir isso. Bravo com o outro que não sai do sério. Como é que você não faz nada? Olha o que eu tô fazendo. Pois é. Então, isso que a Isa está falando é o processo de descoberta de como a gente cria essa reação que não queremos mais, para depois também descobrir um contexto em que a gente tem as habilidades necessárias e fazer migrar daqui para aqui. Isso é muito útil em PNL, é algo simples e útil, mas que funciona mesmo que a gente usa em PNL. Desculpe, Isa, você queria fazer um outro comentário bacana aí, fala pra gente. Eu ia dizer, na prática, algumas coisas assim de exemplos da vida materna, que algumas pessoas que podem estar nos assistindo talvez já até tenham feito essa mudança em outras situações, de uma coisa que eu falo bastante. Por exemplo, quando a gente chega em casa e tem uma criança de 2 anos, né, você chega num cômodo da casa e ela esvaziou, por exemplo, o armário de sapatos, tirou tudo lá de dentro. Né? Esse é um clássico, a gente sempre fala dele. Se você olha e pensa, que bagunça, né? A sua reação vai ser, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Que bagunça é essa que você está fazendo? Não pode, sai. Se você olha e fala, uau, minha criança está se desenvolvendo muito. Se você enxerga naquilo desenvolvimento, coordenação motora fina e grossa, apropriação, né, da criança, do espaço, dos objetos, dos cômodos da casa. Enfim, essa coisa rápida, esse julgamento quase imperceptível, porque é muito automático. Então, a gente não se dá conta que existe um pensamento antes do grito, da reação, daquela coisa que sai, né? Isso, quando a gente consegue entender que existe um pensamento aqui, muito rápido, muito automático, muitas vezes programado pela cultura, muitas vezes programado pelos nossos pais, pela nossa educação, pelo nosso modelo mental, né? A gente, quando consegue fazer isso, se a gente mudar esse pensamentozinho ali, a gente talvez já não grite. Já seja isso que a Isa está falando para vocês aqui é sobre enquadramento. Na PNL a gente fala que existe ponto de vista, né, perspectiva, uma maneira de enxergar uma situação e que é um rótulo que você dá para a experiência. Você categoriza a experiência como bom, ruim, certo, errado, gosto ou não gosto. Você cria um enquadramento. Então, o que acontece? Quando você chega lá e a criança tirou todos os sapatos, se você usar um enquadramento habitual de o que seria se fosse uma atitude de um adulto, talvez você diria, está fazendo uma bagunça. Né? Ou não, viu? Poderia dizer, ele acho que deve estar arrumando o armário de sapatos. Não é verdade? Agora, se você sair desse rótulo, né, desse enquadramento que é impreciso, e for por esse caminho que a Isa falou, de perceber o que aquilo pode significar no desenvolvimento da criança, você categoriza a experiência num outro rótulo diferente. Vai ser muito mais adequado. O tempo que uma criança passa numa atividade como essa, Maurício, é muito difícil que ela se concentre tanto em outras coisas. Com 2 anos, às vezes, ela passa 40 minutos, muitas vezes, fazendo uma coisa como essa, esvaziando um armário, uma gaveta. Esse exercício de concentração é muito difícil para a criança aos 2 anos. E em atividades assim ela fica. Então, se a gente souber o valor que isso tem, enquanto que algumas crianças, depois que crescem, por exemplo, não conseguem se concentrar numa leitura, por exemplo, porque muitas vezes foram muito interrompidas em atividades como essa.
que estavam Uhum. trabalhando e construindo a sua concentração, mas que acabaram sendo, né, interrompidas. Então, eu acho Ao invés, por exemplo, numa atividade como essa de fazer uma interrupção da criança, isso pode virar uma atividade interessante e pode virar depois também uma atividade de reconstrução. A criança desconstruiu algo e ela, de repente, junto com você, aprende como reconstruir, encontrar o lugar novamente para as coisas. Olha que legal. Tudo isso pode virar didática, né? Para aprender coisas legais. Assim, pode ser uma forma didática de aprender a se organizar, de aprender a reconhecer o ambiente, o espaço, os objetos e tantas outras coisas, né? sim. Tem uma outra coisa que eu acho que leva a gente a gritar, além dessa interpretação rápida e automática que pode acontecer daquilo que a criança está fazendo, que é o foco nosso quando ele está mais em nós, primordialmente em nós, e quase nada na criança. Então, por exemplo, quando eu olho para aquilo e vejo o trabalho que aquilo vai me dar, ao invés de pensar no prazer que está gerando para a criança, em todos os outros benefícios que a gente já elencou aqui que pode estar acontecendo ali, né? Ou entender também o porquê a demora da criança, quando é situação de demora. Muita gente grita porque a criança está demorando. Já pediu uma vez, já pediu duas vezes, a criança não foi ainda, dá um grito, né? Então, entender a perspectiva da criança naquela situação, o que está acontecendo ali que está prendendo tanto assim a atenção dela, né? O que está acontecendo ali, o que é tanto interessante assim para ela? Porque, aliás, isso nos abastece de recursos para lidar com ela. Se eu descubro o que é tão interessante assim para ela, né, eu posso, em outras situações, fazer uso daquilo que a interessa. Né, Olha que legal, isso que a Isa está falando tem a ver ainda com enquadramento. Inicialmente a gente falou de você perceber o enquadramento que você está usando e mudar um pouco aquela perspectiva que você está usando e categorizar a experiência de um outro jeito. Agora ela está dizendo de sair do seu enquadramento, da sua perspectiva e adotar a perspectiva da criança. Que em programação neurolinguística é uma flexibilidade de ter empatia e se colocar no lugar do outro, que é vestir os sapatos do outro, usar a perspectiva do outro, que é chamada posição perceptiva, e nesse caso, segunda posição perceptiva. É você adotar o outro ao invés de ficar focado só em você mesmo. E isso é maravilhoso, porque, por exemplo, se você entrar então na perspectiva da criança, você vai entender que, embora aquilo possa vir a te dar trabalho depois, ou possa ser cansativo de alguma maneira, aquilo pode ser um momento muito importante para aquela criança. E que seria muito ruim interromper dessa maneira. Se você tiver que interromper por alguma razão, você vai ser cuidadoso por causa da empatia. Olha que legal, muito bom, Isa. Já que você falou em posições perceptivas, Maurício, eu vou pegar o gancho. Você falou que essa é a segunda, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro. A primeira é a nossa mesmo, aquela que a gente usa no eu, né? O meu ponto de vista, o trabalho que vai me trazer isso depois, né? Eu estou na minha posição perceptiva. A segunda, então, é essa que o Maurício falou. Do outro, você conseguia olhar sob o ponto de vista da criança, o prazer, o benefício, o aprendizado, o envolvimento que está trazendo para ela, enfim. Agora, eu queria convidar todo mundo também para pensar na terceira posição perceptiva, que é a do observador. Por que eu estou falando dela, Maurício? Porque, especificamente com relação ao grito, ela é um trunfo, um trunfo. Pessoas de sangue quente como eu, pessoas de sangue quente como eu, sabe? A gente Latina! tem que quando vê, Maurício, a gente não deu tempo nem de pensar nada ainda, o sangue já está subindo assim, mas a gente pensou porque foi aquele automático que a gente nem percebe. Mas o sangue sobe, a gente sente subir, sente até tremer em alguns casos assim, sabe? E eu estou falando de mim. É uma coisa que assim, quando você vê, você já está quente. Sabe? Então, a terceira posição perceptiva me ajuda não só com a criança, me ajuda inclusive com conversa com o marido, em conversa até em relações profissionais, porque tem pessoa que vem com uma petulância que me tira do eixo. E aí, o que eu faço, gente? Terceira posição perceptiva. Eu me projeto mentalmente para cima e me vejo lá de cima interagindo com o outro. Seja com a criança, seja com o marido, seja na relação profissional, porque lá de cima eu não estou sentindo esse sangue quente aqui, eu não estou fervendo. Lá em cima eu estou dissociada das minhas emoções.
Eu estou tranquila lá de cima, e lá de cima eu consigo pensar racionalmente o que eu quero dessa situação. Deixa eu aproveitar isso que você está me falando para dizer que existem duas possibilidades. Uma é você usar uma terceira posição perceptual ou perceptiva, que aí você tem que adotar a postura de um observador externo neutro que não é você. Você pode imaginar que você seria alguém. Por exemplo, olha só, se você é seguidor da Isa Minatel, você pode imaginar que você é a Isa Minatel e que agora você olha aquela mãe lá que é você, mas agora você é a Isa, você não é você. Você olha a mãe e olha a criança, e de fora tem uma percepção diferenciada. Você está livre de emoções, você está distanciada, mas também está tendo uma perspectiva de um observador de fora que percebe esses dois envolvidos na cena como alguém desenvolvido da cena, fora da cena. Agora, tem também, Isa, a possibilidade da pessoa usar uma outra ferramenta de PNL, que é observar a si mesmo, desassociado, que chama. Tá? Quando você se desassocia, você também estará dissociado. Deixa eu explicar a diferença entre os dois. Dissociado é quando uma dos canais representacionais da sua experiência, pode ser imagens, sons ou sensações, estão desligados. Por exemplo, uma pessoa dissociada, ela pode estar dissociada auditivamente, tá? Quando está num transporte público, olhando um celular, e ela está ali olhando o celular dela, e tem barulhos em volta, mas ela nem ouve, não escuta nada. Por quê? Porque ela está tão envolvida aqui no celular que ela desligou o canal auditivo dela. Então, ela está numa dissociação auditiva. Uma dissociação sinestésica seria quando você está numa determinada experiência ou está olhando para uma experiência, mas você não tem nenhuma sensação corporal, você não se sente dentro, não se sente envolvido, você está dissociado da experiência. Uma dissociação visual é quando você não vê alguma coisa, quando você abstrai a visão de alguma coisa. Então, tem essa desconexão de um desses canais. Agora, quando a gente está desassociado, a gente está olhando para nós mesmos de fora. A gente está olhando para nós mesmos de fora. Então, obviamente, você está também dissociado sinestesicamente da experiência, porque você está se imaginando distanciado. Toda dissociação é uma desassociação, mas toda Nem desassociação inclui o ingrediente dissociação sinestésica da experiência. Perfeito. Então, você pode se desassociar e olhar para você mesmo de fora, livre de emoções, e perceber a si mesmo e a sua criança. Qual das duas experiências é mais fácil para você que está aí assistindo? Você imaginar que você é uma outra pessoa de fora, imaginar como seria a perspectiva do outro, que é a terceira posição perceptiva, ou você se desassociar da cena, olhar como se você estivesse olhando você e a sua criança numa tela de cinema e você olha de fora. As duas são experiências diferentes, mas que promovem insights. Uma você olhando de fora, há um pouquinho de risco de você começar a julgar você mesmo e começar. Não é essa a proposta. A proposta é você olhar de fora e ter uma capacidade de metacognição, que é você pensar sobre como você está se sentindo lá, o seu pensamento lá, e conseguir ter mais clareza. Agora, bacana também da terceira posição perceptiva, que é quando você imagina que é uma outra pessoa, é que você sai completamente da sua perspectiva. Então é criativo. Sim. Você olha de fora e você se torna um outro. Olha que bacana. São ferramentas ótimas de PNL para você sair um pouco do envolvimento exagerado, emocional com a cena, e experimentar criatividade, novidade, inovação mental. Pensando em outro, eu gosto muito quando a coisa já aconteceu e eu tenho mais tempo, e eu penso que Maria Montessori faria, volto lá na cena, olho como que legal. Ela, né? Para mim, né, Maria Montessori é uma referência incrível. Então Adorei o que você falou, porque quando a gente usa a terceira posição perceptiva, se a gente escolher alguém que a gente admira, nossa, que maravilha, porque vai ajudar você a acessar uma coisa que, na verdade, é sua. Parece que é daquela pessoa que você admira. Mas como ela tem ressonância positiva com a sua identidade, com quem você quer se tornar e tudo, você acessa coisas que são suas, valores elevados seus,
através dessa perspectiva. Então, vamos supor que temos muitas pessoas que são cristãs e podem falar assim, puxa, eu admiro demais Jesus Cristo, ele é meu mestre. Então, se você imaginasse que é Jesus olhando você, a criança, o que Jesus pensaria que solucionaria isto? Você vai acessar coisas tuas, na verdade, muito elevadas, valores elevados, através desse processo de admiração de alguém externo, tá? Que é o caso que a Iva falou da Maria Montessori. Isso nos conecta com a nossa nobreza. Exatamente. Porque está dentro de E nós. quando você fala de nobreza, é muito interessante, porque a palavra nobreza vem de elevado, de estar acima. Lembra um pouco o que você disse de eu me vejo lá no alto, olhando para mim, para a criança. Você está indo para o que é mais elevado dentro de você. E olha que interessante, como a gente não consegue ver nada que, ou mesmo acessar, né? Nem no outro, nada que não exista dentro da gente, a gente só trabalha com o que tem dentro da gente, né? Exatamente. Então, quando a gente vê alguma coisa diferente no outro que a gente admira, isso existe dentro da gente. Isso está ali, né? E aí entra num pressuposto da PNL que temos todos os recursos que precisamos para qualquer mudança desejada, né? Então, todo mundo que olha alguém que não grita e admira tem essa capacidade, essa possibilidade dentro de si. De fazer isso dentro de si, acessar, exatamente. Né? E conseguir não... Eu queria falar de um elemento, Isa, que é também bem importante, tá? Aí não é exatamente PNL, mas como a PNL bebe nas neurociências, está sempre se atualizando, e esse é o ideal. Eu participo, eu sou vice-presidente de uma associação internacional, que é a International Association of NLP Institutes. E eles estão o tempo inteiro trazendo comunicados para a gente se atualizar, para a gente sempre estar atualizado. Então, na neurociência, a gente tem uma informação bem importante, vinda de várias pesquisas, eu acho que já é algo bem estabelecido sobre o nosso funcionamento. Porque tem algumas coisas que são pesquisas isoladas, nem sempre são válidas, mas quando você percebe repetição, consistência, vale a pena a gente considerar. Tá? Que é a seguinte, a informação. Parece que nós temos parece, tá? De acordo com essas pesquisas, que nós temos uma certa quantidade de autocontrole ao longo de um dia. Se a gente tivesse de manhã cedo, a gente recebe um pacotinho de autocontrole e vai levando ele ao longo do dia. Dá para a gente perceber isso, por exemplo, com alimentação. Sabe aquela pessoa que está fazendo uma dieta? Ela geralmente consegue fazer direitinho de manhã, na hora do almoço, final de tarde. Chega à noite, ela está um pouquinho cansada e parece mais desafiante para ela controlar a alimentação. Tá? Isso não é apenas para alimentação. É que nós temos realmente uma quantidade maior de autocontrole quando estamos descansados e isso vai diminuindo ao longo da atividade, ao longo do dia. Por isso, tem que tomar um pouco de cuidado, se entender, perceber o que está acontecendo com você, perceber qual é o teu nível de gerenciamento de si mesmo, de autocontrole dos desejos, das sensações, porque quando vai passando e você está se sentindo cansado, um pouco estressado, vai passando o dia, pode acontecer de muito mais facilmente você perder o controle. Então, a pessoa precisa entender... O popular seria o famoso paciência tem limite. Paciência tem limite, é mais ou menos isso. Aqui a gente está falando não só de paciência, mas do gerenciamento de si mesmo em geral, do uso consciente da vontade, sabe, para controlar os impulsos. Entre eles, os impulsos emocionais, impulsos físicos e tudo mais. Então, assim, uma das coisas que é interessante é você tomar cuidado para não marcar conversas muito importantes, às vezes num final de dia, quando você está cansado, a tendência a perder o controle é maior. Né? Agora, olha que injusto, Maurício, olha que injusto. A gente deixa a criança de manhã na escola e busca no final do dia. Né? Todo dia, de segunda a sexta. As que dá para marcar, a gente pode escolher. Mas lidar com a criança todo dia, no final do dia, com estoque de paciência, de autocontrole, de tolerância. Está diminuído. Mas, vamos usar uma segunda posição perceptiva? A criança é gente também, então o estoque dela diminui também no final do dia. Imagina a combinação disso. É explosivo, né? Então é legal. Então tem que tomar cuidado com isso, sabe? De duas formas eu vejo o uso disso. Né?
a principal procura tem que ser a gente não usar isso como justificativa, né? Porque se a gente faz o mau uso dessa informação, já pensou? Agora eu estou assim, gente, porque Maurício e Isa me contaram que existe uma pesquisa científica que fala que no final do dia eu estou autorizada a não compartilhar. Interpretação errada, não deleta. 2 usos possíveis potentes para nos apoiar, né? O primeiro, se eu sei que isso acontece, então economizar. Economizar mesmo. Me economizo. Não vou entrar nessa discussão aqui. Essa não vale. Eu vou me economizar, porque eu sei que ainda tem a noite com a criança. Ainda tem que fazer comer, tomar banho e dormir. Não é brincadeira, né? Então, realmente economizar, entendendo isso. E o segundo é, se a hora que percebeu que já não economizou e que já está sem paciência, então, nesse dia, ver o que vai fazer para não sobrar para a criança, para não mandar a conta para quem não é devedor. Né? Porque com certeza. A conta não é da criança. Então, bom, uma coisa legal também, Isa, além de se economizar, é que existem práticas para se revigorar. Né? Então, tem pessoas que fazem escolhas ótimas. Imagine que você realmente tem uma criança estudando período integral, você trabalha o dia todo. Às vezes é possível, no final, quando você sai do seu trabalho, antes de pegar a criança, você passar numa academia, fazer ginástica, alguma coisa que te faz bem, né? Cada um tem aquilo que te faz bem. Alguma coisa que te renova, que te revigora, para você estar com uma energia nova para aquele momento maravilhoso em família. Para aquele momento que, na verdade, você trabalha para ter esses momentos ótimos também com sua família, com quem você ama, sabe? Agora, você precisa se renovar, se revigorar, para oferecer o melhor para eles, não vir só o bagaço, né, para casa. O bagaço da laranja. Ô Maurício, você falou uma coisa também muito legal sobre isso, tá? A Isa falou que é importante você se perceber para tomar cuidado se você está percebendo que não deu para se revigorar. Então, uma das coisas é perceber que você não está no seu melhor, para não escolher esse momento para resolver as coisas mais importantes. Não, peraí. Deixa, cuida de si. Né? Deixa eu dar um exemplo prático da minha vida. Olha só, situações em que eu me percebia com alterações hormonais, TPM, não estou bem, hoje eu estou... Qualquer coisa que não me faz explodir nos outros dias, hoje está me fazendo explodir. Poderia fazer, né? Estou vendo isso, porque assim, foi uma coisa de nada e eu já dei uma resposta assim, opa, o que está acontecendo? Né? Aí eu vou ver, pode ser uma questão hormonal, né? Ou não estou no meu melhor dia. Né? Nesse dia, o que eu faço? É um dia que eu abro mão, por exemplo, para a criança que eu teria que lidar uma noite inteira com o que fazer, brincar e eu estou vendo que eu não estou dando conta, eu não vou fazer uma receita de bolo na cozinha. Nesse dia eu falo, vamos assistir a um filme? Porque nesse dia, se a gente olhar para a tela e interagir juntos ali, mediados pela tela, e com o cuidado de que isso não seja sempre, né? Porque é fácil a gente cair nisso para sempre. Aí já perdeu todo o efeito positivo e virou um vício em tela que separa, a gente não une, né? Então, a linha é tênue, tá? Mas se for uma exceção, se for de vez em quando, se for realmente quando você se percebe não estando bem e que não estar na tela pode ser pior para a criança, porque você vai acabar ferindo, talvez, perdendo a paciência. Então, nesse dia, era o dia que eu tirava, vamos assistir a um filme. Sabe? É claro que você fazia essa escolha provavelmente porque assistir um filme te renova, você recupera a energia. Tudo que a gente está falando aqui, vocês devem estar percebendo que tudo que a gente está falando aqui depende de autopercepção e autoconhecimento, porque tudo começa na autopercepção e no autoconhecimento. Você tem que se perceber, tem que perceber o que está acontecendo com você. Se você está bem, se não está bem, tem que ter um autoconhecimento do que é que funciona para você. Por exemplo, uma outra pessoa vai funcionar fazer uma prática de meditação, para outra pessoa vai funcionar tomar um banho de banheira. A meditação. Quero entrar então, se você for fazer alguma coisa para se renovar, perceba o que funciona para você. Porque, de repente, você faz a escolha que funciona para a Isa, de assistir um filme com a criança e percebe que aquilo não está funcionando, não está te recarregando. Né? De repente, dá para fazer alguma coisa junto com a criança. Por que não se recarregar junto com a criança? Por exemplo, para algumas pessoas, Isa, a natureza recarrega, que é uma beleza, não é?
Por que não levar, então, a criança para um momento na natureza, num determinado momento que ainda seja possível fazer isso, né? Às vezes já está noite, já não dá mais, mas se for um horário que dá, e você se renova ali, a criança também. Olha só que legal. É importante também pensar numa coisa, que a gente não pode esquecer, que a criança também, ela também tem um pacote de autocontrole que se reduz ao longo do tempo, conforme ela fica cansada. Então, também se colocar no lugar da criança e dar uma olhadinha, fazer uma segunda posição perceptiva, dar uma olhadinha no que ela está precisando para se renovar, para se sentir melhor, né? Porque assim você também vai poupar o momento em que você vai ter o estresse de ver a criança ficando irritadiça, sabe? Cuidar dos dois, cuidar-se e cuidar do outro também enquanto está ali nessa experiência, né? Sim. Sobre a meditação que você citou, é muito legal. Tem alguns casos que eu oriento a pessoa a fazer no carro. Chegou para buscar a criança, ou chegou em casa, vai encontrar a criança que está lá dentro, alguma coisa assim, para 3 a 5 minutos no carro e respira, realmente Uhum, focada na respiração, concentrada ali e tal. E os relatos são lindos da diferença que faz isso. Agora, se a pessoa conseguir ainda uma prática diária de meditação mais longa e tal, eu sou prova uhum, viva dos resultados do que isso faz. Vou te contar como que tem sido na minha cabeça. Eu contei esse final de semana para o meu marido. Falei, marido, meditar uhum, todos os dias tem feito a seguinte coisa comigo. Eu consigo chegar numa situação em que eu até sei o que eu faria antes. Eu sei para onde o meu pensamento iria antes, porque eu vivi muitos anos fazendo isso. Só que como eu estou com uhum, muito mais clareza mental e muito menos desespero de já agir, já eu consigo ver o pensamento chegando e eu falo, esse leva para aquele caminho que eu já conheço e não uhum. desejo neste momento. Então, obrigada, este pode passar. Vamos ao próximo pensamento sobre Uhum. isso, sabe? Acho que é legal a gente falar uma coisa para quem está assistindo a gente, que é assim, tem gente que tem um pouco de preconceito, que acha que meditação é algo religioso. Não necessariamente. A gente tem as meditações, às vezes, associadas a práticas religiosas, no cristianismo, no budismo, no taoísmo, em tantas religiões diferentes. Sim, existe isso. Mas a prática em si, né, da meditação, ela pode ser completamente destituída de religiosidade, inclusive. Inclusive, nós temos hoje um resultado de uma pesquisa séria a respeito do efeito, um efeito cientificamente comprovado da meditação no bem-estar das pessoas. E o resultado disso foi a prática de mindfulness, completamente destituída de elementos religiosos, apenas uma prática consciente de observação consciente da mente e dos pensamentos. Ela é só Si isso. mesmo, né? De si mesmo. Então, E você é o pode mais entender fácil, que né? não tem nada a ver, que você pode ser de uma religião ou não ter nenhuma, e ter os benefícios do momento de apenas estar totalmente consciente no momento presente, do agora, da atividade mental que está surgindo ali, sem nenhuma intenção de lutar contra ou se agarrar a algum pensamento, apenas observar a atividade mental, respirar calmamente enquanto isso, e isto é terapêutico, faz bem, traz bem-estar, né, Isa? E a coisa da respiração, já que a gente falou um pouquinho de observar a si mesmo, né? Acompanhar talvez a própria respiração, é muitas vezes indicado, né, em algumas meditações. A gente pode se acalmar através da respiração. É uma tecnologia É, incrível que a gente usa muito pouco, né? A gente quando você falou da pessoa parar o carro, respirar, eu pensei, sabe que às vezes nem precisa se fazer um trabalho com muito tempo, pode ser muito curtinho, pode ser só uma prática respiratória. Só de tomar consciência da própria respiração e do próprio corpo, isso traz uma qualidade que a gente chama de centramento. sim, De você se perceber, de ter autopercepção. Isso ajuda você, adulto, e ajuda a criança. E é uma prática muito simples. Quanto tempo? Você vai demorar uns 3 minutinhos só? Mas faz diferença. faz, Mesmo sendo curtinho, faz diferença a respiração, né, Isa? faz toda a diferença. É muito impressionante. Existem algumas coisas muito simples. Outra que, além da respiração, eu gosto muito é a contemplação. A gente, nessa vida corrida e agitada, perdeu um pouco isso. Antigamente, a gente tinha os antigos com mais contemplação. Então, o sol Uhum. se põe todo dia e é um espetáculo incrível.
E quantas vezes a gente para contemplar um pôr do sol? Que dura rápido também, viu? Dura pouco, é muito rápido o pôr do sol. Você pensa que vai ver quando vê já foi, né? É coisa pouca. Um passarinho, uma árvore, uma flor, sabe? Que você encontre pelo caminho ou que esteja mesmo no ambiente interno. A contemplação também traz a gente de volta para o centramento, sabe? Pra gente. Eu vou trazer a contemplação para o multissensorial agora, hein? Porque a gente está falando muito, a gente lembra muito, né? Eu falo a gente, assim, a maioria das vezes eu ouço as pessoas dizendo contemplação visual, um pôr do sol, contemplar as estrelas, contemplar a natureza, né? E se a gente for para um caminho multissensorial, como seria ao ouvir uma música, parar tudo que está fazendo para simplesmente ouvir e contemplar auditivamente aquela música? Isso causa um impacto também muito forte na gente. Ou como seria, de repente, você está. Vamos colocar o exemplo que eu dei agora há pouco, um banho de banheira. E contemplar, realmente observar e se integrar para entregar para sensações táteis e de temperatura, né, e olfativas dos cheiros naquele momento. Isso tudo é a mesma coisa que meditação. É isso. A meditação, ela tem um foco numa contemplação da própria mente, no momento presente. Quando você põe a contemplação em sensações, você está um pouquinho mais no presente com o externo, mas funciona muito bem, tanto quanto a meditação, para te trazer bem-estar. É bom demais a contemplação. A água quente do chuveiro caindo nas costas, eu gosto muito. Outra que eu faço sempre é o pé na coberta, no lençol, assim, sabe? Você dá só mexendo devagarzinho, sentindo o tecido na pele, assim, sabe? De verdade, sentir de verdade. Porque às vezes a gente entra tão automático, entra, já vira para o lado, já vai dormir, já vai, né? Que nem as pessoas falam assim, mas contemplação, mas essas coisas eu faço todo dia, mas contemplação é você suspender pensamento sobre outros assuntos, está inteiro de verdade no momento presente, apenas percebendo o agora, né? Então, assim, não é, por exemplo, a Isa falou, a água quente nas costas de um chuveiro, mas não adianta se você está lá com a água quente nas costas e pensando, porque eu tenho que fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro, isso não é contemplação, tá? Contemplação é quando você suspende todo o resto para contemplar. E olha, é gostoso demais, né? É prazeroso, né, Isa? Vale a pena. É uma delícia. Isso pode ser uma maneira de se recarregar, a cada de melhorar. A gente também poderia fazer contemplação. Com certeza. A cada xícara de chá, eu que tomo tanto chá, né? E, aliás, o chá, para mim, teve esse lugar também. Quando eu comecei a tomar chá, eu percebi que, como eu tomo sempre o chá quente, você simplesmente não tem como terminar de fazer o chá e tomar direto, porque ele está quente. Então, ele exige que você espere um pouquinho, que você se concentre, experimente para ver como está a temperatura. Você assiste aquela fumacinha bonitinha que vai se elevando e que a luz, de repente, mostra para você o formato. Então, tem virou toda coisa ali, né? de contemplação multissensorial o chá na minha vida. É muito interessante como a gente pode ter esses momentos assim de maneira muito simples e que recarregam. Agora, o mais importante aqui é a gente entender que cada pessoa é de um jeito. Então, você que está assistindo, você tem que descobrir o que te recarrega. Já que tem aquela coisa que a gente falou, né, de ter um pacote de autocontrole que vai se esvaindo, como se tivesse, eu tenho 5 quilos de autocontrole, agora eu já estou com 4,5. Você tem que descobrir primeiro o que está acontecendo, então se auto-perceber. E tem que se conhecer para perceber o que é que te recarrega. Agora, sabe uma coisa, Isa, que a gente não falou, que é bem importante? E que a gente não pode terminar esse vídeo sem falar. A gente está falando da questão da raiva e do grito. O grande segredo para não gritar é perceber um pouco antes, né? É antes o segredo, entendeu? É o que está começando a te irritar. É perceber logo no comecinho, quando ainda é gerenciável. Isso é importante. Continuar, eu vou gritar, né?
Uhum, exatamente. É perceber. Então, esse autoconhecimento, essa autopercepção é muito importante. Vamos tirar do contexto de pais e filhos para a gente entender como é útil para a vida como um todo. Imagine que você está percebendo que está um pouquinho irritadiço, irritadiça, e alguém fala que, olha, você poderia conversar agora? Eu quero fazer uma reunião para falar de um assunto importante com você, na empresa. Se você está se percebendo, conversa com essa pessoa no sentido de marcar um outro horário. Você pode falar para ela assim: olha, você me dá meia hora, faça alguma prática para se recuperar. Mas se você se conhece, sabe que melhor deixar para o dia seguinte, pergunta para a pessoa: poderia ser daqui, ser amanhã de manhã? Seria melhor para mim, mas se for possível para você, sabe? Tudo bem, então isso a gente faz profissionalmente, certo? A mesma coisa com a criança. Você está se percebendo que tem que resolver uma questão? Tem que cuidar de um assunto importante? Tem que conversar com a criança? Você está com tempo de qualidade? Você tem essa qualidade interna, um estado bom para poder falar? O que você precisa fazer para se preparar? Ou está começando a perceber que está ficando irritadiço? O que está te irritando de verdade? O que você tem que interromper um pouquinho, porque senão isso vai te levar para um lugar que você não gosta. Você vai se arrepender depois. Então, essa autopercepção e o perceber antes é importante. Porque depois que o negócio já está instaurado, uma emoção, quando ela está lá, a gente consegue gerenciar um pouquinho, graças à respiração, talvez, mas é bem mais desafiante. Inclusive, quando a raiva está lá, ela fala: mas eu tenho direito, porque eu sei, porque eu tenho razão, porque eu estou na minha certeza. E a pessoa, eu quero ficar com raiva. É complicado. Uma emoção a gente não controla. A gente pode gerenciá-la, gerenciar também como nós vamos expressá-la, que se a gente vai usar essa emoção para falar, para agir ou não. Isso sim. Mas depois que ela já está instalada, é mais desafiante. Agora, se você percebe o comecinho, aí você consegue mudar isso. Aí sim consegue fazer aquela segunda posição perceptiva que a gente falou, a terceira. Aí consegue fazer um monte de coisa boa, né? Se você perceber antes. Mas para isso tem que praticar essa autopercepção. Como é que eu estou me sentindo? Como eu estou hoje? Como eu estou agora? Como eu reagi a isso? Porque às vezes a gente não percebe. Quantas vezes, né, Isa, alguém chega para você e fala assim: você não está legal? Você fala: eu? Não, eu acho que eu estou legal. Aí você percebe: puxa, eu não estou mesmo. Não mesmo. É porque está faltando centramento. Você não está se percebendo. Você está conectado com coisas externas, ou com ideias, ou com o que vai acontecer. E tem que, ao longo do dia, parar um pouco e perceber como que eu estou. Maurício, nessa caixinha do grito, da raiva, né, com a criança, eu vou abrir mais uma coisinha que é só para a pessoa que está nos acompanhando saber que tem isso também, e que, obviamente, a gente não dá conta disso nesse vídeo, nessa conversa, porque vai longe. Do que eu estou falando? Muitas vezes também a gente grita por coisas que... Você não falou do estoque, né, de paciência, de autocontrole, de tudo que a gente tem, né, ao longo, por exemplo, de um dia? Às vezes esse nosso pacote está furado. Sabe? Esse nosso pacote está furado, por exemplo, com coisas da nossa infância, do nosso passado, com situações mal resolvidas que estão roubando energia vital nossa. Super importante você falar disso. Sabe? Então, por mais que a gente faça tudo o que a gente falou aqui, se a gente não cuidar de coisas da nossa vida, talvez da nossa história, ou até do nosso momento atual, um relacionamento conturbado, uma situação financeira que eu nunca consigo dar conta, alguma situação ainda que eu não resolvi na minha vida, né? Isso pode me roubar energia e me deixar sem paciência e gritando com os meninos. É verdade, é importante você falar isso, porque o que acontece? Mesmo que você esteja no seu melhor, você está num momento do dia que é ótimo para você, mesmo que tenha todos os recursos, ainda meditou um pouquinho junto com a criança e tal. Se por um acaso aquela situação acionar algo, ela funcionar como um gatilho, e acionou alguma reação que está ligada ao seu passado mal resolvido, aí você pode estar bem, sem TPM, sem nada, e vai ter uma reação horrível, né? Porque mexeu com algo mal resolvido dentro de você. Então é bacana você falar disso para a gente entender que a gente precisa, além de se autoconhecer, resolver algumas reações que às vezes são desqualificadas, automáticas, comportamentos que a gente não quer ter mais, mas não consegue
mudar, porque são reações automatizadas criadas às vezes no passado, sabe? São padrões de reação. E tem gente que não sabe que dá para mudar. Fala, mas fazer o quê? Eu sou assim. Não, você não é assim. Você tem se comportado dessa maneira há bastante tempo, mas tem como mudar isso. Tem como transformar isso. Mesma coisa, você falou da situação atual. Eu estou tendo um problema de relacionamento com o marido ou esposa, eu estou tendo um problema financeiro que não se resolve. Tem como conseguir colocar o problema em quarentena? A gente está agora num momento de pandemia, é interessante, a gente está usando recursos de quarentena, os distanciamento social e lockdown, para evitar que alguma coisa se alastre, certo? Então, você tem como também colocar seus problemas em quarentena, você tem como evitar que outros contextos da sua vida sejam afetados por um problema que você está. Eu estou com um problema aqui no trabalho, só que esse problema está aqui, ó. Eu não vou deixar isso vazar e atrapalhar outras áreas da minha vida. Família, né? Exatamente. Isso é uma das características da resiliência. A resiliência tem a ver com a capacidade de se autogerir emocionalmente, fisicamente, de se recuperar de um problema rapidamente, de assumir responsabilidade pela solução, colocar o foco na solução e não ficar só focado no problema, de você ter consciência de que você é persistente, de que você tem capacidade de resistir ao invés de ter uma impotência condicionada. Então, você acessar sua potência, seu poder pessoal, sabe? Mas ela também tem a ver com a capacidade que você tem de restringir o alcance que esse problema tem. Os americanos dão uma palavra para isso que é reach, que é alcance. Vamos diminuir o alcance, vamos colocar o problema em quarentena e não deixar. Esse problema não tem nada a ver com meu marido ou com a minha esposa, esse problema não tem nada a ver com meu filho. Então é conseguir se desligar, é como se você fechasse uma porta e falar, ok, quando eu estiver de volta nessa situação, eu vou pensar no problema. Mas agora não. Tem até uma historinha que é bacana de um cara que estava conversando com um rabino que ele admirava muito, né, na sinagoga. E o rabino falou assim: venha jantar na minha casa hoje à noite, né, para a gente conversar mais. E eles estavam conversando sobre alguns problemas bem difíceis. E eles foram no caminho na casa do rabino, conversando ainda sobre aqueles problemas difíceis. Quando chegou na porta da casa do Rabino, o Rabino falou para o amigo, amigo, me dê um tempinho que eu vou até ali, né, e vou me preparar, daqui a pouquinho eu volto. E o Rabino foi até uma árvore e ficou ali como se estivesse fazendo uma oração. E voltou. Quando voltou, os dois entraram na casa e foi uma noite ótima. A esposa do Rabino ficou contente que o amigo dele tinha chegado, fizeram um jantar, brincaram com as crianças. E aí, no final das contas, eles foram se despedir, foram para a porta da casa. O amigo estava super feliz com aquela noite ótima. E ele falou assim: mas, Rabino, me intriga um pouquinho o fato de você ter ido até aquela árvore ali antes de entrar na casa. Ele falou: você percebeu que depois que eu fui até a árvore, eu entrei com você e nós tivemos uma noite deliciosa e não falamos mais de problema nenhum? Porque aquela é a minha árvore dos problemas. Quando eu chego em casa, eu vou até lá e eu deixo todos eles pendurados ali. No dia seguinte, quando eu saio e vou ter que lidar com eles, eu volto lá e vou pegá-los de volta para levar para a minha vida e pensar neles novamente. Mas geralmente eles estão mais leves, alguns até desapareceram. Parece que a árvore resolveu os problemas sozinhos. Então, esse é o meu segredo, eu tenho a árvore dos problemas. É uma historinha lúdica do racidismo, né, do judaísmo racídico, que fala sobre uma coisa simples, mas tão interessante, né, que é você entender que você pode sim tirar completamente o foco das preocupações, problemas ou situações que ocorreram num contexto e desfrutar plenamente. É interessante o Rabino falar assim: no dia seguinte eu chego lá, parece que eles até se resolveram. Porque o fato de você ter se renovado, de ter vivido algo bom ali naquele outro contexto da sua vida, de ter parado de pensar nisso, depois ter uma noite ótima, ter descansado, muitas vezes a solução veio nesse momento em que você se renovou, em que você se permitiu estar nesse outro contexto. Eu achei essa historinha uma historinha bacana para a gente falar disso, sabe? Eu me De lembrei de uma a gente também. pode separar, né, uma situação da outra. Maravilhoso. Eu lembrei de uma também, que eu acho que cabe muito nesse contexto, e acho que a gente pode brindar, fazer um tintim de histórias nesse final desse vídeo. Ótimo. Eu amei essa da árvore dos problemas e vou adotar, viu? Porque essa faz sentido em muitos contextos da vida.
Eu vivi uma situação, Maurício, que foi no momento em que a gente se mudou, uma das nossas mudanças, a gente mudou várias vezes já, né, nesses anos de casado, e numa das mudanças, a gente decidiu que eu ficaria mais tempo antes de me mudar também. Então, o marido foi e eu fiquei com o filho por mais 6 meses antes de ir também. Claro que a gente se encontrava nesse período, mas a mudança definitiva aconteceria só depois de aproximadamente 6 meses. E eu já tinha bastante tempo de casada, bastante tempo de histórico para estar bem com essa decisão. Mas alguém chegou para mim e disse: você não devia fazer isso, isso é perigoso. Colocou alguma coisa que despertou em mim realmente um estado de agitação e de inquietude com aquela condição que não tinha porquê. E aí, com o nível de consciência que eu tinha naquele momento, eu pude perceber que era algo que dizia respeito a mim, que aquela pessoa conseguiu, foi um gatilho para algo que eu tinha dentro de mim. Uma insegurança que existia lá dentro, né? Não, E que estava calminha, mas acionou. Isso, e que não dizia respeito ao histórico com o meu marido. Eu falei, essa conta não é dele. Foi essa leitura que eu fiz. E daí... Já pensou, se você não tivesse percebido, você poderia começar a ter um conflito com ele, desnecessariamente, né? E daí eu fiquei um pouco com raiva da pessoa que falou, né? Aí eu falei, mas essa conta não é dela. Ela só falou. Da história de vida dela, das percepções de mundo dela. Né? Exatamente. Eu falei, me incomodou desse tanto, essa conta é minha. O que eu fiz? Procurei ajuda. Procurei ajuda, trabalhei a questão, fiquei os 6 meses tranquilamente conforme planejado e mudei depois, sabe? E não gritei, não estourei, não causei confusão, nem com o marido, nem com o filho, nem com ninguém, nem com a pessoa que falou, nem com ninguém, sabe? Então, muitas vezes esse nosso grito, essa nossa raiva, essa coisa vai porque a gente atribui ao outro, né, a responsabilidade por aquilo que despertou em nós. Quando aí você culpa o outro, vira vítima, e aí vira uma vítima agressiva que grita, né? É que nem aquilo que você falou, a mãe chega e fala assim, fica o foco nela, vê a criança que tirou todos os sapatos e pensa, olha o trabalho que isso vai me dar, postura de vítima. Aí já tem vontade de gritar, né? Como a vitimização está escondidinha em várias situações. Olha, foi muito bom você falar dessa situação, dos problemas que às vezes a pessoa carrega e não percebe que estão ali, porque senão a gente ficaria com a falta disso, né? Que é um elemento muito importante, a pessoa conseguir resolver situações do passado, desenvolver habilidades para lidar com situações do dia a dia, aumentar a resiliência, como a gente falou, né? Tem gente que está gritando com a criança e, na verdade, é com o próprio pai, com a própria mãe que ela queria estar gritando. Né? E pois não é. entende por que está gritando aqui. Então, é por isso que eu quis trazer essa caixinha que eu falei, nós não vamos conseguir explorar tudo agora, porque não tem como. Mas fica essa aí também. Eventualmente, quem está nos ouvindo fala, eu sei do que eles estão falando. Já passei por isso. Já entendo que tem a ver comigo, né? E aí a gente também contempla essa pessoa com a ajuda da autoconsciência para que ela busque também resolver as questões que ela tem aí em aberto, né? E que pode fazer com que ela... vale tanto a pena. A gente investe em tantas coisas, né? Só que às vezes a gente esquece de investir em nós mesmos. E as coisas, elas se deterioram, mas aquilo que você conquista internamente e as mudanças que você faz em você, elas ficam com você para sempre. Para sempre. E isso te dá saúde mental, inclusive, para deixar um legado. Às vezes você deixa uma obra que fica imortal. Por conta de estar saudável, mentalmente produtivo, consegue realmente realizar coisas que impactam a vida de outras pessoas de tal forma que você vai morrer, as coisas que você vai deixar vão te deixar vivo para sempre. Verdade. Coisa linda. Obrigada, Maurício. Que delícia falar com você mais esse vídeo, querido. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Adorei a nossa conversa hoje também. É legal que a gente reaviva para a gente também esses conhecimentos, né? Ajuda as pessoas e me ajuda, por exemplo, conversar com você aqui, relembrar tantas coisas que me inspiram, que me fazem bem e que também falo, opa, preciso reforçar isso aqui no meu dia a dia, preciso relembrar disso aqui também no meu dia a dia. Essa é a minha razão pessoal por ter feito a mudança de carreira para falar de filho. Eu vou falar disso todo dia com as pessoas, eu vou estar com isso sempre vivo. Vou absorver completamente isso todo dia. Muito bom. Foi a minha razão pessoal. Você acabou de descobrir meu segredinho.
Obrigada, querido. Obrigada a você. É o lado egoísta do altruísmo. Exatamente. Muito bom, Maurício. Obrigada, viu? Obrigada a todos que acompanharam. Eu que agradeço. A este vídeo, a essa série. Ó, um beijo grande. Fica que ainda tem mais, viu? Tem mais vídeo nessa série ainda que ainda não acabou. Ainda bem. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau.